A paz de Deus, irmãos. Vamos estudar a lição? Nós estamos estudando o livro chamado Ensinos de Jesus. Esse livro foi escrito pelo pastor Arilton Oliveira. Agora nós vamos estudar a lição de número 10. O tema dessa lição é: o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Antes de começarmos o estudo, vamos orar? Pai eterno, Criador de tudo que existe, estamos diante da Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer, porque estamos vivos, porque Tu está nos concedendo com vida e nos dando condição, Senhor, e nos dando esse presente de estarmos diante da Tua presença, aprendendo mais de Ti. Pai eterno, queira perdoar os nossos pecados, que nada, Senhor, nos impeça, nos atrapalhe de estarmos em comunhão contigo. Pai eterno, envia sobre nós o Espírito Santo e abra a nossa mente, nos dê luz para que compreendamos, Senhor, a Tua palavra, que é a verdade. Pai, te pedimos tudo isso, não porque merecemos, mas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? Jesus morreu, ele foi crucificado, ele se entregou por nós, entregou a sua vida para nos salvar. Ele foi crucificado numa cruz. Jesus, que nunca pecou, ele foi morto como se fosse um dos piores, o pior malfeitor, né? O mais cruel. A morte de cruz, ela era destinada para os piores criminosos. E Jesus, sendo Deus, nunca tendo pecado, ele foi morto, ele entregou a sua vida por nós e morreu em nosso lugar, porque era para eu, você e toda a humanidade morrer, sermos crucificados, porque somos pecadores. Mas, como aceitamos que Jesus morreu em nosso lugar, somos salvos. Olha que presente, que dom que Deus nos dá. Jesus morreu, mas ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é o clímax de todo o cristianismo. Jesus, ao ressuscitar, ele mostrou para toda a humanidade que, sendo fiel à palavra de Deus e crendo no sacrifício, que somos justificados pela sua morte, pelo seu sangue, nós também vamos ressuscitar como ele. Jesus veio dar o exemplo, entregou a sua vida e nos deu o exemplo em tudo. Em tudo. Então, irmãos, a ressurreição de Jesus é a verdade gloriosa do cristianismo. A sepultura de Jesus está vazia. E é graças à sua ressurreição que todo aquele que o aceita como Salvador, mesmo que morra, um dia será ressuscitado. Esse termo ressurreição que usamos, ele significa o quê? Retorno à vida. Existem muitas teorias diferentes sobre o que acontece após a morte, mas nós veremos que todos os que dormem o sono da morte, um dia irão ressuscitar para receber a sua recompensa. Quem nos diz, quem nos afirma isso, é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Veja o que Jesus ensinou sobre a ressurreição. Lá, abra sua Bíblia, lá no livro de João, lá no Evangelho de João, vamos abrir João, lá no capítulo 5, vamos ler apenas os 2 versos 28 e 29. Jesus aqui estava
tinha curado. Nós vimos no capítulo 5 que ele curou um paralítico, e ele vem ensinando, né, aos discípulos e toda a multidão. E aqui, olha o que ele fala: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Ele está falando dele mesmo. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. O que ele está dizendo é que salvos e perdidos um dia ressuscitarão. E Paulo também afirmou essa mesma verdade. Olha o que ele disse: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Pode confirmar essa palavra aqui, que eu acabei de ler, no livro de Atos, no capítulo 24, verso 15. Então Jesus não ensinou que existe recompensa na hora da morte. Jesus não ensinou que em seguida da pessoa morrer, já recebe a sua recompensa. Não, é falso. O que Jesus nos ensinou é que a recompensa nos será dada na hora da ressurreição. E esse momento é só na volta de Jesus. E agora nós vamos lembrar o que foi falado na última lição sobre a ressurreição dos salvos, dos ímpios. Rapidamente, vamos nos lembrar? Veja, a primeira ressurreição dos salvos, né? A primeira ressurreição será a dos salvos. E quando ocorrerá? Na volta de Jesus, né? Mas vamos abrir a Bíblia, vamos deixar a Bíblia, Deus nos falar. Vamos abrir lá em 1 a Tessalonicenses, lá mais para o final da Bíblia. Tessalonicenses, vamos abrir no capítulo 4, vamos ler o verso 17. Veja o que Paulo, essa é uma carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, veja o que ele fala a esse respeito. Capítulo 4, verso 16. Eu vou ler os dois, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, veja só, os que já estiverem mortos, mas que morreram com fé em Jesus, né, crendo que Jesus é o seu Salvador, que Jesus entregou a sua vida por eles, os que creram e obedeceram aos mandamentos de Deus, né, entregaram suas vidas ao Pai, esses ressuscitarão no dia em que Jesus voltar. Olha que maravilha, irmãos. Então, Paulo foi claro, ele enfatizou isso. Então, irmãos, ressoada a trombeta de Deus, né? Deus descendo dos céus, Jesus na sua volta, acontecerá então a primeira ressurreição. E todos os justos mortos, pense isso, irmãos, desde Abel. Abel foi o primeiro justo que morreu. Lembra? Lembra o que está escrito lá no livro de Gênesis? Caim, o seu irmão, ele foi o primeiro assassino e matou Abel. Então, irmãos, quando Jesus voltar, Abel ressuscitará. Então, irmãos, desde Abel até o último justo que morrer, antes do fechamento da porta da graça, esses ressuscitarão para a vida eterna. Então, o que acontecerá com os justos que ainda estiverem vivos? Porque quando Jesus voltar, né, vão ter muitas pessoas vivas, inclusive justos vivos. O que acontecerá com eles? Os justos,
que ressuscitarem, que estavam mortos e ressuscitarem, eles se unirão aos salvos que ficaram vivos e que serão transformados. Então serão essas duas, os que estavam mortos ressuscitarão e os que continuaram vivos serão transformados. E esses dois grupos de pessoas, de justos, se unirão e todos subirão ao encontro de Jesus nas nuvens. Então, irmãos, esse texto nos mostra mais uma vez, né, que ninguém vai para o céu imediatamente. Eu vou ler o texto, não li. Lá em Tessalonicenses também. Nós acabamos de ler o capítulo 4, verso 16, mas vamos ler o verso 17 também. Olha o que fala. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então Paulo está falando sobre essa união, né, dos justos, aqueles que estavam mortos e que vão ressuscitar, e aqueles que ainda vivos não passarão pela morte, mas eles serão arrebatados, serão transformados, e juntos todos os justos subirão com Cristo. Agora vamos continuar. Que transformação é essa tão extraordinária que acontecerá com os salvos no momento da volta de Jesus? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vamos abrir agora, 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo fala sobre a ressurreição. É um capítulo longo e você pode ler depois, orando a Deus, pedindo para que o Espírito Santo abra a mente e você faça a leitura desse capítulo. Vamos ler somente do verso 51 ao 54. Veja o que está escrito. Paulo escrevendo aos Coríntios, olha o que ele escreveu. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, irmãos, é Deus falando conosco, é Deus nos mostrando o que acontecerá no retorno de Jesus. E Deus, que é fiel à sua palavra, e que ao lermos a Bíblia, que é a palavra de Deus, nós vemos através da história como Deus é fiel. A sua palavra não muda. Tudo que ele falou no tempo certo se cumpriu. Então, irmãos, o retorno de Jesus à terra, a sua volta para nos buscar, irmãos, vai acontecer sem nenhuma sombra de dúvida. Nós podemos descansar nessa palavra. Por mais que a nossa mente limitada não consiga imaginar um acontecimento tão grandioso, irmãos, ele vai acontecer. Assim como Jesus subiu aos céus, como nós estudamos, né? Jesus, após ressuscitar, ficou 40 dias na terra e depois ele subiu aos céus e foi visto por muitas pessoas. Muitos viram Jesus subindo ao céu, voltando ao céu.
Irmãos, Jesus não foi içado por nenhum helicóptero, ali não foi utilizado nenhuma forma de tecnologia, não foi uma mágica. Irmãos, foi Deus. Jesus voltou ao reino do seu Pai, ao seu reino, aos céus, de onde ele havia saído para vir aqui na terra, viver conosco e nos mostrar o caminho de volta para casa. Então, precisamos crer, precisamos pedir para que Deus derrame em nosso coração o dom da fé. O dom da fé e da sabedoria. Precisamos saber, e só sabemos quando lemos a Bíblia. E, irmãos, todos os dias, nós precisamos todos os dias estar em comunhão com Deus, com a sua palavra. Porque a Bíblia, por mais que você leia ela inteira, muitas vezes, cada vez que você abrir e você ler, Deus tem algo diferente a te falar, a te esclarecer. Então a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz e ela nos transforma, porque ela é a voz de Deus. Então veja só, tudo isso que foi falado, como vai acontecer, a volta de Jesus, a ressurreição dos justos, é verdade. É isso que Deus quer que você saiba e que você creia. Vamos continuar. Então, o que nós soubemos é sobre a primeira ressurreição, né? Dos justos. Sabemos, então, através de Deus, da sua voz, que todos serão transformados. Então, todos aqueles corpos, os corpos que nós temos hoje, que ficam doentes e morrem, esses corpos não ficarão mais doentes, não morrerão, porque a morte não fará mais efeito, não terá mais efeito sobre os justos, sobre essas pessoas que foram justificadas por Jesus. Mas a segunda ressurreição, ela vai acontecer também. Por quê? Porque os ímpios que estavam mortos na volta de Jesus, eles continuam mortos, eles não vão ressuscitar, eles vão continuar nos sepulcros. Agora, os ímpios que estiverem vivos no retorno de Jesus, estes vão morrer. Ao contrário do que vai acontecer com os justos, que vão ser transformados para a vida eterna, os ímpios morrerão. Então os ímpios, eles vão se juntar aos outros ímpios mortos. Então são dois grupos também, os ímpios vivos e os ímpios mortos, que se juntarão na morte. Então vamos continuar aqui. Agora, a segunda ressurreição, quando vai acontecer? Ela vai acontecer 1000 anos após a volta de Cristo. Porque os ímpios vão estar todos juntos mortos, e por 1000 anos eles vão permanecer mortos. Depois de passar 1000 anos, os ímpios serão ressuscitados. E o número deles é como a areia do mar, eles são muitos. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 8. São muitos, inúmeros ímpios que ressuscitarão na segunda ressurreição. E a Bíblia, ela nos informa que a cidade santa, que é a Nova Jerusalém, ela descerá dos céus. Está em Apocalipse, capítulo 21, verso 10. Então, a Nova Jerusalém, a cidade santa, ela vai descer do céu e vai pousar sobre o Monte das Oliveiras. E o que vai acontecer? O Monte das Oliveiras se partirá em dois, formando assim um grande vale. Sabe onde está escrito? Lá em Zacarias, capítulo 14, versos 3 e 4. E assim, irmãos, irá se cumprir as palavras do profeta que diz, olha o que diz: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém.
E Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel e o monte do Senhor dos exércitos, Monte Santo. Você pode ler em Zacarias capítulo 8, verso 3. Então, o que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? O que vai acontecer com os ímpios que ressuscitarem? Irmãos, Satanás, ele enganará mais uma vez a todos os ímpios que ressuscitarem. Já os enganos, levando-os, já os enganou. Ele já os enganou uma vez, levou-os à perdição, né? Morreram ímpios. Mas no momento final, ele os enganará novamente. O inimigo, Satanás, ele vai fazer com que os ímpios pensem que poderão tomar a cidade santa pela força. Eles marcharão pela superfície da terra e sitiarão a Nova Jerusalém. Nesse momento, Deus executará aquilo que a Bíblia chama de sua obra estranha. Está em Isaías, capítulo 28, verso 21. Você pode abrir agora, vamos abrir? Isaías, capítulo 28, verso 21. Vamos ver. Qual é essa obra estranha? Isaías 28, 21. Acompanhe aí na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, é necessário ter uma Bíblia, irmãos. Precisamos ouvir a voz de Deus. 28, verso 21. Vamos ver o que está escrito. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e ele se irará, como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Veja só, irmãos, por que fala isso, né? Estranho ato, estranha obra. Porque Deus, Ele é o nosso Criador. Tudo que Ele fez, Ele nos criou. Deus é vida. Então, ver Deus agora vindo e destruindo é uma estranha obra. Porque Deus, né? Ele é amor. Mas Deus também é justiça. Então, Ele vai executar o que está escrito. Embora Deus nunca desejou que o ser humano morresse, Ele tem um propósito, né? Ele sempre teve o propósito de que todos se salvem. Esse é o propósito de Deus. Mas Ele não pode forçar ninguém a segui-lo. Cada ser humano tem que fazer a sua escolha. Quando os ímpios estiverem marchando em direção à cidade, né, a cidade santa, para atacá-la, Deus enviará fogo dos céus e destruirá a todos. O diabo, a besta, o falso profeta e todos os perdidos serão destruídos completamente, não restando nem raiz e nem ramo. A obra de Deus vai ser, consumada por completo. Todo o mal será destruído, irmãos. É isso que Deus está falando. Deus, Ele nos criou, Ele criou todas as coisas para que tudo vivesse em harmonia. Então, nesse momento, irmãos, quando fala estranha a obra, é uma estranha porque não era a vontade dele. A vontade dele é o quê? É que todos fossem salvos. Mas Ele deu a nós o dom de escolher. Ninguém vai para o céu à força. Temos que querer, temos que amar a Jesus, amar os nossos irmãos, querer estarmos com Deus eternamente. A palavra de Deus, a sua lei, os seus mandamentos, eles têm que ser para nós algo maravilhoso, algo bom. Deus não vai nos obrigar a querer fazer aquilo que nós não queremos, que não gostamos. Ninguém vai para o céu à força. Então, no dia da volta de Jesus, na segunda ressurreição, aqui vai ser o ápice.
ao fim. Aqui o mal vai acabar e Deus vai acabar com o mal desde a sua raiz, não vai ficar nada. Então vão restar somente os justos e somente a cidade santa e todos os justos. O que vai existir é somente o bem, o amor, porque essa é a vontade de Deus desde o princípio. Então, após a destruição dos ímpios, o que vai acontecer com o planeta? Então, irmãos, lá em Apocalipse, no capítulo 1, vamos acompanhar? Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá no verso 21, no capítulo 21, aliás, veja só. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos. Veja só, isso aqui é João. Deus mostrou para João a visão de tudo que ia acontecer no fim. O livro de Apocalipse, veja o que Deus mostrou para João. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o mesmo fogo, irmãos, pensem isso, irmãos, o mesmo fogo que destruirá o mal, purificará este planeta para ser a eterna morada dos salvos. Deus fará novas todas as coisas. Tudo que o ser humano perdeu lá no Éden será devolvido. O rio da vida, a árvore da vida e a vida eterna. Irmãos, nunca mais se ouvirá alguém clamando por socorro. Nunca mais se ouvirá alguém na hora morrendo ali pedindo socorro e dizendo: não estou conseguindo respirar. Não é isso que estamos vendo? Não é isso que vimos há pouco tempo? Nunca mais, irmãos, existirá a morte, não existirá mais a crueldade, não existirá mais os assassinatos, as doenças, esse vírus, pandemia, nada mais disso, irmãos. Nós não teremos mais medo, irmãos. Nós viveremos em paz. Viveremos em paz com o nosso Deus. Nós vamos poder olhar para a face de Jesus. Nós vamos conhecer o nosso Senhor, irmãos, pessoalmente. Nós vamos poder olhar nos olhos de Jesus. Nós vamos poder tocar nas suas mãos, as suas feridas, irmãos. Jesus morreu por nós na cruz. Irmãos, precisamos ter fé, precisamos acreditar. Se olharmos para o mundo agora, veja tudo o que está acontecendo, irmãos. Guerras, rumores de guerras, crueldade, o amor está se esfriando no ser humano. As pessoas não têm mais dó de matar, matam por qualquer coisa, irmãos. Ontem mesmo, essa semana, eu estava vendo na televisão uma coisa horrível, irmãos. Uma mulher, esposa, ela matou o seu marido, ela jogou álcool no corpo dele e ele morreu ali queimado. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estavam numa festa e ele não quis beijá-la na hora que as pessoas começaram a brincar ali e pedir para que eles se beijassem. O marido, muito tímido, ele ficou com vergonha e não quis beijá-la. Irmãos, ao chegar em casa bêbada, ela atirou fogo no seu marido. Irmãos, olha a crueldade do ser humano. Irmãos, quando não somos movidos pelo Espírito Santo, irmãos, irmãos,
Nós somos capazes de fazer maldades, crueldades, irmãos. Nós precisamos ser guiados por Deus, nós precisamos estar em comunhão com Deus e com a sua palavra. Que Deus, então, Ele nos desperte, nos faça compreender o porquê Ele nos criou, que foi para sermos a sua imagem, a sua semelhança. E tudo que Ele tem reservado para nós não é o sofrimento, mas é a paz. É vivermos em união, muitos e muitos, sem brigas, sem discussões, mas na santa paz de Deus, porque coisas que a gente nem imagina. Deus é criador, olha quanta coisa Ele fez de maravilhoso. Imaginemos então quanto Ele tem reservado para nós, tantas coisas boas. Irmãos, vamos viver, vamos fazer, vamos ser pessoas de acordo com a vontade de Deus. Vamos buscar e buscar e buscar, cada dia mais, a salvação. Eu vou fazer só um resumo dos eventos futuros agora. Veja só, para ficar bem fixado na nossa mente. Irmãos, ensine os seus filhos, mostre a Bíblia, mostre a verdade. Veja só os eventos futuros. Jesus voltará em poder e grande glória. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. E o que vai acontecer? Os mortos em Cristo, os justos, eles ressuscitarão. E depois, os justos vivos serão transformados. E os ímpios vivos serão mortos na volta de Jesus. Você pode também ler em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 8, ou mesmo em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 6, nos versos 15 e 17. E os salvos, eles irão para o céu e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Enquanto isso, Satanás permanecerá preso na terra. Então, é uma prisão para Satanás. Ele não terá a quem tentar. Ele vai ficar por muito tempo sem ter o que fazer, preso 1000 anos. E após esses 1000 anos, Satanás, então, ele será solto. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que ele gosta de fazer, porque ele é mentiroso, é o pai da mentira. O que ele vai fazer? Enganar a todos os ímpios que vão ressuscitar, depois dos 1000 anos. E o que ele vai fazer? Ele vai enganar esses ímpios e vai reunir um exército de ímpios e vai levá-los, vai guiá-los até a cidade santa. Porque ele vai dizer para essas pessoas, para os ímpios, que eles precisam invadir a cidade santa porque eles têm direito. Irmãos, ele continua o mesmo, a mesma serpente, mesma técnica que Satanás usou lá no Jardim do Éden, usando como instrumento aquela serpente. É a mesma técnica que ele usa agora e que ele vai usar também depois da segunda ressurreição. É a da mentira, é a do engano. E então eles vão cercar a cidade santa. Mas o que vai acontecer? Deus enviará fogo dos céus e consumirá a todos. Então a terra se tornará a morada eterna dos salvos. Você pode abrir a sua Bíblia depois, lá no livro de Isaías, no capítulo 65. Você pode ler dos versos 17 até o 25. Ou mesmo em Apocalipse, no capítulo 21, no verso 1. Você vai ver que é isso que está escrito. A terra se tornará a morada eterna dos salvos. Irmãos, agora concluindo, como podemos conciliar a ideia de um Deus de amor com essa terrível destruição? Nós sabemos que Deus ele nos ama, mas lendo o Apocalipse, nós vemos que vai haver destruição, os ímpios, Satanás, falso profeta, besta, serão destruídas. Deus vai
vai fazer cair fogo do céu e vai destruir a todos eles. Mas o que a gente tem que entender, irmãos? Nós precisamos ter consciência, irmãos, a graça de Deus, ela é oferecida a todos, todos. E tudo o que precisa ser feito para a salvação da humanidade, de todos os homens, Jesus, ele fez na cruz. Tudo que precisa ser feito para a salvação, Jesus fez na cruz. E hoje, o que acontece? Ele apela para todos nós, para cada um. O que ele fala? Veja só. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 20, veja o que está escrito. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então Jesus deixou claro que o lago de fogo, ele não foi preparado para a humanidade. Não foi para nós. Lá em Mateus, capítulo 25, verso 41, está escrito: o lago de fogo não foi preparado para os seres humanos, mas todo aquele que não abandonar o pecado, não aceitar a Jesus Cristo como Salvador, ele terá esse fim. Ele irá, ser destinado a esse lago de fogo, junto com quem? Junto com quem originou o pecado, que é Satanás. Porque o lago de fogo, ele foi feito, ele é para Satanás e os seus anjos, os espíritos, malignos, os anjos caídos. Mas os seres humanos que derem ouvidos à voz do inimigo e deixarem a Deus, então eles estão destinados a ter a mesma destruição que o inimigo. Por quê? Satanás não tem vida nele mesmo. Satanás é uma criatura. Ele não tem como salvar ninguém. Ele não tem como dar vida a ninguém. Somente quem pode salvar, somente quem pode nos dar a vida é Deus. Então, irmãos, esse é o estudo de hoje. Que Deus coloque toda a sua palavra no nosso coração. Que não deixe que a gente esqueça. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pai amado, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Pai, tira tudo que houver, Senhor, de dúvidas que forem possíveis, Senhor, porque nós somos nós somos tão limitados, Pai, e às vezes nós não entendemos algumas coisas, Pai. Às vezes por costume, por ter por muito tempo ouvido verdades, que nós pensávamos que eram verdades, mas que não eram, Pai. E por muito tempo nós seguimos ao engano. Pai, tira todas as nossas dúvidas, fala conosco, abre a nossa mente, ilumina-nos, Senhor, e nos conduz, Senhor, de volta para casa. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.